Bom, o assunto do vídeo de hoje é: professor, uma profissão em extinção. Abrindo parênteses, se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreve e ative o sininho. Vem fazer parte da nossa família. Bom, pessoal, da maneira que está a profissão desvalorizada, desacreditada, uma carreira sem muito atrativo, quem quer ser professor? Vamos falar sobre isso hoje. Muitos estudantes estão terminando 2023 sem ter tido aulas de física e de sociologia. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que faltou professor, né? Teve alguém lá dando essas aulas, só que foram pessoas que não são habilitadas para tal. Então, e isso não foi só num estado específico, foi no Brasil inteiro, foi em todos os municípios, tá? As escolas improvisam quando falta professor. Não é a Secretaria de Educação que vai buscar esse profissional, não é a diretoria de ensino que vai buscar esse profissional, é o diretor da escola que tem que se virar e arrumar alguém para colocar, para substituir ali, né? Tá certo que a pessoa tem habilitação, tem capacidade, tem pelo menos 160 horas da disciplina, mas não é a mesma coisa que você colocar um maestro para reger a orquestra. Você está colocando um músico para reger a orquestra. A coisa é diferente, o conhecimento é mais limitado, sem querer menosprezar a formação de ninguém. O que é que deveria acontecer? Eu peguei física para cobrir o professor de física, sou matemática, peguei física porque não tem professor de física, então deveria falar: nossa, a carreira é atraente, vou fazer também habilitação em física, né? Não é o que acontece. Bom, um estudo feito pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, viu que uma carreira sem atrativos, excesso de carga horária, falta de estabilidade, principalmente o pessoal que é contratado aí, que o ano que vem não sabe onde está, então não tem uma continuidade. O ensino é preciso de uma continuidade. Você fica mudando de professor, entendeu? Não tem uma continuidade. O professor tinha que ter uma maneira de ser fixado na escola, né? E um ambiente hostil, né? Onde o professor é hostilizado, sofre assédio moral, tanto de aluno, como de diretor, como de equipe gestora, né? Não incentiva nem os próprios professores que caíram sem querer na carreira, não vem incentivado a fazer uma habilitação, a se tornar professor, porque o próprio ambiente não ajuda. Nesse estudo, o INEP detectou que desde 2014 a quantidade de ingressantes em licenciaturas presenciais vem caindo. As áreas mais preocupantes são ciências sociais, filosofia e artes. Será que é por isso que o secretário deu uma tesourada em artes aí? Que apresentam menores quantidades de matrícula. Essas disciplinas tiveram os menores números de matrícula. Física, matemática e química tiveram as maiores desistências do curso. Em 2022, cerca de 59,9% da docência de sexto e nono ano e 67,6% da docência do ensino médio eram ministrada por professor qualificado, não professor habilitado. Por outro lado, 85% dos professores de educação física são licenciados, enquanto que em sociologia apenas 40%. Língua estrangeira, apenas 46%. Gente, sem uma formação específica, a qualidade, a aprendizagem cai. Isso não é por preconceito, achar que fulano é melhor que cicrano, que beltrano é melhor. Sem essa coisa,
tá? Se você é habilitado para aquilo, você sabe um pouquinho mais do que quem não é. O professor Matheus Monteiro do Nascimento, professor de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, ó: a falta de uma formação adequada pode causar impacto na aprendizagem. Quando um professor licenciado em matemática pega aulas de física, ele vai privilegiar o formalismo matemático e não a parte de fenomenologia, né? Os conceituais e os experimentais. E isso acaba tirando o interesse do aluno na física, porque ele não é habilitado para aquilo, ele vai fazer a visão dele, a visão matemática. E eu brincava na escola dizendo: física é a matemática em movimento, né? Então tem que estudar os fenômenos, tem que estudar a parte conceitual, que no caso de nós matemáticos, já deixando, nós vamos logo para matemática, como é que faz a conta, e o professor de física mostra o que é que você está calculando. Eu mostro como que você faz o cálculo, e o professor de física mostra o que você está calculando. Você viu a diferença? Bom, se nós pegássemos todas as pessoas formadas de 2019 a 2021 e fôssemos preencher as vagas a nível nacional, em 15 estados faltaria professor de artes, em 5 estados faltaria professor de física, em um estado faltaria professor de matemática, português, língua estrangeira e geografia. Se nós fôssemos pegar os licenciados em 2022, a nível nacional e nas vagas que tem nos municípios e estados do Brasil, nós teríamos 18 estados sem professor de artes, 16 estados sem professor de física, 15 estados sem professor de língua estrangeira, 11 estados sem professor de filosofia e sociologia, 10 estados sem professor de matemática, 8 estados sem professores de biologia, ciências e geografia, 5 estados sem professor de língua portuguesa, 2 estados sem professores de história e química e 1 estado sem professor de educação física. Márcia Aparecida Giacomini, pedagoga da Unifesp, São Paulo, defende uma renovação nos cursos de literatura, de licenciatura, um caráter mais prático e mais didático, para que o professor saia com mais bagagem. Ela quer uma licenciatura mais próxima da realidade, para que o professor saia de lá com menos saber acadêmico e mais saber prático, e que esta formação continuada continue. Enquanto não tiver uma mudança de mentalidade na política brasileira e começar a realmente investir em educação, em tornar a profissão do professor uma profissão valorizada, uma profissão atrativa, com condições de trabalho, ao invés de ficar inventando modinha, inventando a roda, inventando, né, essas coisas mirabolantes, né, que não leva a nada. Enquanto não parar isso e não começar a botar o pé no chão e realmente fazer uma revolução de educação nesse país, cada dia mais a escola brasileira está fechando as portas e cada dia mais a inteligência do país está ficando limitada. É preciso fazer alguma coisa para salvar a educação. Pessoal, o vídeo de hoje é esse. Coloca a sua opinião aí, não esquece de dar aquela curtida marota, aquele comentáriozinho malandro, tá? Para ajudar o alcance do vídeo. Beijão do Serjão, até o próximo.